Olá, que bom que você está aqui outra vez nos acompanhando nesse programa tão especial, Encontro de Pais. É sempre gostoso dessa jornada com Janete Tonete Soares, né, professora e psicóloga que nos acompanha nessa jornada para tratar de temas interessantes. Dá uma olhadinha só. Janete, na minha casa quando eu era criança, tinha conflitos e problemas muitas vezes. Quando eu me tornei pai, né, esposa e pai, também tem conflito na minha casa de novo. O conflito é só lá em casa? Não, pastor, vocês são normais. Ah, somos normais? Vocês seriam anormais se não tivessem conflitos. Que bom, mas ó, veja, esses conflitos que os pais têm em casa, quem sabe está nos assistindo agora, pastor, lá em casa tem tanto conflito. Isso é ruim, isso é maléfico, isso é benéfico. Como é que é essa história dos conflitos nas famílias, especialmente dos pais com as crianças? Claro, pastor, que existem vários tipos de conflitos. Há conflitos que nós não podemos, assim, dialogar em 10 minutos e tentar resolver tudo isso, né? Certo. Existem vários tipos de conflito, todas as famílias têm conflitos. A questão é que os conflitos, eles vão aumentando como uma bola de neve conforme eles não são dialogados. Opa, não são tentar resolver, é isso? Exatamente, eles devem ser dialogados. Então, esse relacionamento do pai, dos pais com os filhos, eles devem estar ali o tempo todo aberto, porque quando a comunicação, que é um dos principais problemas que leva ao conflito, né? Então, quando a comunicação quando não é bem conduzida em casa, quando né? o nível de comunicação está reduzido, ou seja, alguma coisa aconteceu. Então, alguém não está satisfeito, a privacidade de uma pessoa, ou a forma de pensamento, a liberdade de pensamento, a forma de ser, não foi respeitada. Ou a pessoa não assimilou, não gostou. Então, aquilo ali é um motivo que gera um conflito e ele precisa ser realmente Então, quando há resolvido. diferença... Sabe uma coisa que eu acho interessante, Janete, conversando com os pais por aí, nessa jornada toda, me parece que um dos processos mais motivador do conflito é quando há... parece até uma redundância, um conflito entre o que os pais querem e colocam como regra da casa com a vontade da criança, parece quando, ou do adolescente. Quando confronta o que os pais querem e colocaram como regra com a vontade do que o adolescente quer fazer ou da criança, aí o conflito parece que toma um volume maior. É assim mesmo? Exatamente, pastor, porque nós passamos por todas as fases que os nossos filhos passaram, só que nós esquecemos disso. Né? Não tem como, por exemplo, eu lembrar o tempo todo, se eu não estou trabalhando com educação ou com área de psicologia, ou se estou atuando, trabalhando o tempo todo com crianças, não tem como eu voltar àquela fase e lembrar como uma criança de 6 anos, de 4 anos, de 10 anos, ou um adolescente, como que ele agia. Nós tendemos a esquecer. Nós tendemos a ser um modelo, a fazer tudo correto, certo? Porque nós já passamos por aquilo. É engraçado, né? Que os pais sempre dizem, não, porque no meu tempo, parece que o pai, quando foi criança... Tem amnésia, né? Ou quando ele foi adolescente, não deu problema para ninguém, né? Parece que ele sempre foi santinho. Exatamente, é isso que acontece. Então, uma postura interessante de que nós, pais, precisamos assumir é essa, de que, primeiro, todas as famílias têm conflitos. Ok, todo mundo tem problema. Todos conflitos. Agora, como que eu vou resolver? Qual é a postura que eu quero? Essa é a pergunta crucial, quem sabe as pessoas estão assistindo dizendo, tá, eu já sei, todo mundo tem conflito, lá em casa tem conflito, eu sou normal, tá. Sim. O que é que eu posso fazer para minimizar ou para resolver esses conflitos a ponto de não se tornar um grande problema para a família? A ponto, pastor, de eu não extinguir confiança, porque eu preciso ter a confiança e cumplicidade. A partir do momento que eu fecho a comunicação, que eu extingo essa possibilidade de, tendo os meus problemas, dialogar, de falar o que eu penso a respeito de você não ter gostado, aí em si, esse é um problema. Então, eu preciso resolver esses problemas, esse conflito, de forma que eu não feche essas portas. Então, quer dizer que às vezes o pai quer resolver o problema ou a mãe não ouvindo o que o filho tem a dizer. E se ele não ouve, se você não ouve o que seu filho tem a dizer, como é que você vai entender o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual é a sua reação? Por quê? Eu sempre digo para os pais que um grande problema nos conflitos e depois uma ferramenta para resolver o conflito é literalmente parar tudo para sentar e ouvir. Sim. Até para poder entender por que aquilo está acontecendo, o que está gerando essa situação conflituosa na cabeça da criança ou do adolescente. Então, nesse sentido, eu acho que é importante nós considerarmos que o conflito, ele é positivo. Muitos de nós fugimos deste momento, porque ele é penoso muitas vezes.
nós vamos ouvir o que nós não queremos. Queremos ouvir, exatamente. Especialmente se tratando de um adolescente, né? Então, os conflitos são diferentes quando eles são gerados na infância. Normalmente a criança já faz parte da criança, ela é esquecer, ela é chamada a atenção, então eu vou falar, eu vou conversar sério com ela sobre determinados problemas, vai me dar um beijinho, ela vai sair. Você começa a determinar com a criança, é muito mais determinado, ela aceita muito melhor pela idade que ela está. Exatamente. Conforme ela vai crescendo, isso vai dificultando. Janete, me ajuda aí com os pais, algumas dicas práticas de como a gente pode resolver lá em casa os nossos conflitos. Nossa, vamos lá, em pouco tempo então, o que nós podemos fazer? Primeiro, a solução, quando há o conflito, é uma esperança de não haver uma estagnação no relacionamento. Então o conflito pode ser um passo para um crescimento. Exatamente. Okay. Acima de tudo é isso, ou seja, eu estou dando a abertura, eu estou dando a oportunidade para nós continuarmos com o relacionamento aberto, para que eu chegue para o meu filho, para que o meu filho confie em mim, ou seja, eu fui sincera, eu fui honesta para ele, eu compreendi, eu entendi, eu compreendi especialmente aquela fase que ele está passando. E por mais que eu preciso ser sincera e dizer, é difícil para eu compreender, mas vamos lá, vamos conversar, pode falar. Então, essa abertura é muito importante, que eu tenha, que eu me disponha. Okay. Então, nesse sentido, o conflito, ele é vital ao relacionamento. Porque a partir do conflito, a partir do momento que eu resolvo, que eu me abro, que eu me exponho, não quer dizer que solucionou. A partir daí eu consigo andar, eu tenho um norte, eu tenho rumo. Eu abro portas para possibilidades, né? Exatamente. Como é que deve ser a ação do pai e da mãe, claro, do pai e da mãe, a ação dele no momento de lidar com esse adolescente ou com essa criança, numa hora de tensão? Bom, primeiramente nós temos que lembrar que o adulto, ele tem mais experiência, né, pastor? Okay. Ele já passou. Então, eu tenho como responsabilidade ser mais maduro, ter mais paciência. Então, deixa um pouquinho assim, presta atenção. Quando há um conflito entre você e seu filho, adolescente, você é a parte madura. Tem que agir como tal, por favor. O que mais? Exatamente. Aí, eu preciso, considerando essa maturidade, essas experiências todas por que eu passei, então eu vou passar por alguns passos. Por exemplo, eu vou negociar. Eu vou conversar, eu vou tentar fazer acordos, né? Eu vou também aí valorizar. Eu não vou destacar. Os problemas dos conflitos é que muitas vezes nós tendemos apenas a olhar o aspecto negativo. Chama a atenção só porque a gente não gosta, né? Então, no próprio diálogo, eu posso falar, olha, eu reconheço que esse aspecto são importantes, eles são positivos em você, você tem cumprido, você tem sido responsável. Você tem razão nisso aqui. Exatamente. Não é? Pontuar a verdade das coisas. Pontuar as verdades. Então, eu faço o papel, pastor, de mediadora. Embora eu esteja ao mesmo tempo envolvido no conflito, mas pela maturidade, pelo propósito que eu tenho como uma mentora, um pai mentor, uma mãe mentora, ou seja, de direcionar aquele comportamento em futuros relacionamentos, não apenas com o pai e com a mãe, mas na vida onde ele for. Que desafio, Então, né? é um modelo que eu estou dando para ele, né? Então, de valorizá-lo, de mediar, de negociar. E um dos aspectos que eu acho muito importante é de elogiar. De reconhecer o que está bom, e né? elogiar, porque nós tendemos, às vezes, a ver apenas o aspecto positivo. E quando há o conflito é porque alguma coisa não foi boa. Então, a partir do momento que eu converso sobre aquele aspecto negativo, eu também preciso, no momento que aparecer os aspectos positivos, elogiar também. Que desafio, né? É desafiador, pais, mas isso é necessário. Veja, o conflito é um momento de crescimento, de aprendizagem, de reconhecimento, onde eu posso fazer uma autoavaliação da minha ação, da minha reação. Posso ajudar a criança, adolescente a perceber onde está falhando para com paciência, negociação, sabedoria, oração, o joelho no chão para orar e pedir sabedoria, para tornar do conflito uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento e de avançar, tanto na relação com o filho, como também na condução da sua vida. Não ter medo de entrar no conflito. Se preparar para isso, faz né, parte pastor? da vida, né? Orar para isso. Vamos orar? Por que não? Eu quero orar com você pelos seus dramas e conflitos, que Deus dê sabedoria para que você possa encontrar boas soluções. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos. Conhece nossas lutas, somos limitados. Os pais que enfrentam o conflito como eu enfrento até agora, né, com a minha filha, que possamos ter sabedoria do céu, discernimento para agir de forma tal a gerar crescimento,
intimidade, proximidade, amor e salvação. Obrigado Amém. por teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontro de Paz fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo. Tchau. Tchauzinho.